Entender a Guerra da Fúria é uma das melhores maneiras para você utilizar as outras raças metamórficas no seu jogo de RPG em Lobisomem ou Apocalipse. No jogo é contado que Gaia criou as raças metamórficas muito antes do ser humano pisar na Terra para que pudessem manter o mundo em ordem. Algumas dessas primeiras raças foram os Roqueia, os tubarões, que viveriam a qualquer custo, as aranhas, os Ananase, e os Mocolé, os reis dragões dinossauros, que seriam a memória de Gaia. Mas à medida que os mamíferos ganhavam espaço entre insetos, anfíbios e répteis, Gaia se sentiu inspirada a criar outros filhos, outras raças metamórficas de sangue quente. E quando essas novas raças metamórficas surgiram, Gaia deu a elas funções específicas. E quando a humanidade surgiu, deu a essas raças metamórficas a capacidade de andar entre eles. E o dever de impedir que os homens desequilibrassem a criação. E dentre todas as raças metamórficas, os mais numerosos eram os Garou, os lobisomens, que assumiram o papel de protetores, de caçadores e guerreiros de Gaia, destruindo tudo aquilo que eles considerassem horrores sobrenaturais que viessem a ferir Gaia, e caçando abertamente os humanos. E com o passar do tempo, os lobisomens passaram a acreditar que eram maiores do que as outras raças metamórficas e buscavam ser os líderes de todas as raças metamórficas, colocando elas em submissão. E em vez de serem aqueles que zelariam pela humanidade, passaram a ser os mestres dela. E quem não se curvasse, caía. Sim, os Garou eram tiranos. E por motivos que ainda são debate entre os metamorfos nos dias de hoje, eles passaram a caçar todas as outras raças. E este é o momento chamado de Guerra da Fúria. Como sabemos, muitas raças conseguiram sobreviver. Os Roqueia foram para o mar, os Ananase, que são as aranhas, e os Rat King, que são os ratos, se esconderam entre os humanos, e os Naga, que são as serpentes, fingiram sua própria extinção. Outros metamorfos fugiram para a Umbra, mas muitos foram extintos. Os Garou podem até chamar de guerra, mas para muitas raças metamórficas foi apenas um massacre. E as batalhas nesse período só se encerram quando os Garou acreditam terem eliminado todas as raças metamórficas ou terem colocado as que sobreviveram em submissão. Mas os Garou não saíram ilesos dessa guerra não. Muitas raças metamórficas combateram os Garou, em especial os Mocolé e os Bastet, e eles reduziram e muito os números dos Garou. Reduziram tanto que a humanidade saiu do controle dos Garou. E então a humanidade se multiplicou de forma tão grande que os Garou nunca mais conseguiram ter o controle sobre eles. E todo o desenvolvimento tecnológico e a formação das cidades pelos seres humanos fizeram com que os Garou não pudessem mais impedir a marcha dos homens. Mas as batalhas não terminam por aí. A Guerra da Fúria vai ter uma parte 2. Os lobisomens eles vão se concentrar principalmente e exercer domínio na Europa. Essa Europa que vai ter a época da colonização dos outros povos. Os outros povos espalhados no mundo, no continente americano e no continente africano, onde as outras raças metamórficas estavam, tentando se recuperar ainda. E os Garou navegaram juntos com os colonizadores europeus, entrando em conflito com Mocolé, Ananase e diversas outras raças metamórficas que eram encontradas tanto no continente americano quanto no continente africano. E Ásia também. Não vamos nos esquecer das cortes das feras, os Rengen Yokai. O final do século XIX e início do século XX foi marcado por diversas guerras por libertação da humanidade, para o fim da colonização. E muitos metamorfos usaram esses momentos para atacar os Garou e esses colonizadores que estavam ali tomando suas terras. Ou seja, toda essa era do colonialismo, nós podemos dizer que foi uma segunda Guerra da Fúria. E, nos dias atuais, os lobisomens nada fizeram para reparar os seus erros do passado. E a maioria dos metamorfos ainda evitam os Garou enquanto ainda tentam se recuperar de todos os massacres ao longo de todo esse tempo. Os lobisomens não parecem mais tão heróicos assim, não é?